das coisas mais importantes que a gente pode dialogar e pode observar, a gente vê muito isso, é quando você tem um direito e você precisa resgatar, ou seja, ser ressaciado, ser restituído de algo que te pertence, ou seja, restituindo, ou uma restituição de um bem pessoal, de um algo que você adquiriu. E hoje a palavra que o Espírito de Deus propõe para os nossos corações, abra sua Bíblia lá em Juízes 19, Juízes após Josué, que vai nos falar em poucas palavras a respeito do levita, um homem da tribo de Efraim, e a sua concubina. É uma história assim muito interessante. O levita, ele tinha o direito daquela concubina, aquela concubina pertencia a ele. Ela era de Belém de Judá. Mas a Bíblia vai dizer que aquela concubina, por algum motivo, ela traiu. A gente sabe, segundo a leitura da Bíblia, que a concubina ela era um pouco inferior à esposa. Mas era algo dele, é uma propriedade dele. E aquela concubina, ela adulterou e ela decidiu voltar para Belém de Judá, para a casa do seu pai. Já tinha se passado um determinado período, de aproximadamente 3 a 4 meses, e ele decide buscar aquela concubina. E aí é interessante que a Bíblia diz que o sogro, né, o pai dela recebe ele muito bem, e ele leva ali com ele, junto com ele, o moço, e leva também 2 jumentinhos, né, junto ali, para ajudar possivelmente, para levar as cargas, né. Irmãos, e o que me chama a atenção é que aquele homem, ele tinha o direito, ele era da tribo de Efraim. E aí depois ele passou um período com seu sogro, passou ali aproximadamente 3 dias, e no 4º dia o sogro falou para ele, não vai embora não, fica mais um pouco. Ele ficou, mas não teve jeito. No 5º dia ele decidiu, falou com o sogro, não, nós vamos embora. E aí eles se deslocaram, o sogro ainda falou, não vai não, vocês vão pegar a noite pelo meio do caminho, não, a gente vai. E aí eles pararam em Gibeá. Gibeá, para quem não sabe, pertence à tribo de Benjamim. E aí eles ali, muito cansados, pararam numa praça. Um determinado senhor, cansado, um velho, idoso, ele vai e convida eles para ir para sua casa. Mas, irmãos, é algo interessante. Alguém usado pelo diabo já tinha observado todos os passos daquele levita, da concubina, do moço, dos animais que chegaram ali. E é interessante que já por volta da noite, aquele senhor falou, não, pode ficar aí, tem pasto para os animais, tem alimentação, tem tudo para vocês. O que acontece naquele período? Aqueles homens de Benjamim, mas a Bíblia deixa bem claro, homem de Belial, ou seja, homens maus, eles agora começam ali bater na porta daquele senhor de idade, traz para fora, traz esse homem para fora. Irmãos, é interessante que se você for observar bem, quando ele chama para trazer para fora, eles eram pessoas imorais e praticavam toda sorte de imoralidade. Eles estavam de alguma maneira querendo coabitar com aquele levita. E aquele senhor de idade, já sabendo o costume daquela cidade de Gibeá, ele disse, não, por favor, não faça isso, eles são minha visita. Eu tenho uma filha, moça, virgem. Quer que a gente coloque ela para fora? Faça o que for preciso dela. Mas aqueles homens não quiseram. Eles falaram, não, a gente quer que traga ele para fora. E isso me chama a atenção para dizer para você que o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. A intenção de Satanás é exatamente ir direto no ponto. O diabo está querendo a sua alma. O diabo está querendo a minha alma. A palavra diz, quando diz que o inimigo, o ladrão, quando a gente tem essa analogia, diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Essa comparação está sendo comparada com o próprio diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Destruir o quê? Teus sonhos, roubar a tua propriedade, roubar aquilo que te pertence. Aquele levita, ele tinha aquela única concubina de valor, ela pertencia a ele. E aí, numa atitude de desespero, ele falou, não, leva aí a concubina,
e eles maldosamente fizeram toda atrocidade, a noite toda que puderam fazer com aquela concubina. O dia seguinte, aquela concubina estava praticamente morta. E agora entra realmente a mensagem. O que me chamou a atenção nesta pregação, nesta palavra vindo do trono de Deus, quando o Senhor fala nesse dia sobre reivindicar um direito pessoal, é que aquele levita ele não se conformou, porque aquela concubina pertencia a ele. Então ele agora pega o cutelo e parte aquela concubina em 12 partes e envia para as 12 tribos de Israel. Aquilo foi uma atitude de revolta. Sabe o que Deus está querendo hoje? Que você pare de se conformar com essa situação que você está vivendo. Você está passando por um problema difícil na tua vida. O Espírito de Deus tem falado comigo a respeito de algumas situações que eu tenho vivenciado na minha vida. Ei, é tempo de dar um basta. Muitas das vezes a gente diz, mas se a gente não, o Senhor não, eu vou deixar o Senhor. Ei, o Senhor quer que você tome atitude hoje. Está condicionada a sua atitude e a minha. É eu e você que precisamos tomar atitude. É a partir do momento que eu e você tomamos atitude diante de Deus, o Senhor, ele completa a obra. É por isso que a palavra diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta do seu coração, eu e meu Pai entraremos e faremos morada nele. Vai depender de mim e de você. Sou eu e você que precisamos reivindicar no mundo espiritual os nossos direitos. Entrar de volta no terreno que o inimigo entrou para te roubar a tua bênção. E pega o que é seu. Ele te roubou a tua paz? Você toma de volta. Poucos dias eu estava assistindo Quarto de Guerra e eu achei interessante quando aquela atriz, aquela personagem, ela disse, você não vai roubar mais a minha paz, porque a minha paz não vem dos meus amigos, vem do Senhor, e é isso que eu tenho feito, que você precisa fazer na sua vida. Você precisa reivindicar os seus direitos, e a partir do momento que ele agora, com aquele cutelo, ele repartiu em 12 pedaços, repartiu em 12 e mandou, o próprio povo de Israel disse assim, nós nunca vimos tal atitude acontecer como aqui aconteceu dessa vez. E resumindo, foi através daquela atitude que foi feita justiça para a vida daquele homem. Porque as tribos de Israel se uniram como se fosse uma e lutaram contra a tribo de Benjamim. Tiraram aqueles homens para fora e resgataram. Eles não queriam entregar aqueles homens de maneira nenhuma. E por conta disso houve uma guerra muito grande e uma destruição contra aquele povo. Então, deixa eu te falar algo da parte de Deus. É momento de você tomar posse da tua bênção. É momento de você reivindicar os teus direitos no mundo espiritual, porque o Senhor tem algo maravilhoso. E no final de tudo, praticamente aquele povo todo foi dizimado por causa da rebeldia de alguns. Eles poderiam ter entregado aqueles homens, mas eles quiseram encobrir. Não encubra o erro de outras pessoas, mas deixe que o Senhor faça justiça e haja conforme o propósito dele. Assim como aquele levita teve a sua causa ganha, ele não teve de volta a sua concubina, mas Deus agiu e permitiu que aquela tribo de Benjamim fosse cobrada por tal atrocidade. Assim o Senhor fará na tua vida. Tome posse da tua bênção e receba vitória. Mas não se esqueça, reivindique os seus direitos no mundo espiritual. O que é seu, o diabo não pode tirar, porque a bênção é sua. Tome posse da sua vitória. Esse que vos fala é o diácono Ailton Bernardo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e compartilhe essas mensagens. Eu desejo para você um dia de vitória. E lute pelos seus objetivos. Lute na oração, lute no jejum e na comunhão com Deus. E não desista. O que é seu, o diabo não pode tomar, porque Deus deu para você. Então tome posse da sua bênção, em nome de Jesus.